para começar, pessoal, a gente vai ter aí uma apresentação do nosso CEO, Paulo Garcia, falando um pouquinho para vocês sobre como aumentar a sua rentabilidade com precificação inteligente. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, mais uma vez, pessoal, boa tarde. Obrigado. O almoço foi agora há pouco, mas vocês estão com energia, né? Inclusive, que alegria poder estar aqui hoje e ver essa casa cheia às 14 horas. Quem teve a oportunidade de participar do nosso evento ano passado, que foi o nosso primeiro evento presencial, que a gente fez com tanto carinho, juntou as pessoas, os nossos clientes, os nossos parceiros, e já havia sido muito legal poder ver a evolução do que foi ano passado, porque vai ser esse dia hoje com todos vocês. É incrível e assim, é uma enorme satisfação para mim pessoalmente, uma enorme satisfação para a Infoprice como um todo, e eu espero muito que vocês aproveitem, que possa ser um dia rico para todos. Os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos amigos, parceiros, patrocinadores que estão aqui com a gente, permitindo que a gente possa entregar um dia muito legal para vocês. Eu tenho uma missão muito difícil aqui agora, que é a famosa ensinar a missa para o padre, porque aqui eu estou falando para um público altamente especializado. E todos vocês, na estrutura de vocês, seja no varejo, seja na indústria, vocês estão acostumados, vocês trabalham, pricing é o dia a dia de vocês, pelo menos da maioria de vocês, e alguns fazem determinadas rotinas, determinados processos. Óbvio que tem as diferenças, mas no geral vocês estão avançados nisso, pressupõe-se, dado que vocês estão aqui. Alguns talvez estejam querendo aprender. Mas é justamente por isso que a mensagem que eu tento passar aqui hoje para vocês é uma mensagem de simplicidade, porque a gente acredita muito como companhia que o pricing ele começa como uma mensagem cultural que tem que acontecer dentro da corporação, algo que tem que sair como uma iniciativa dos donos, dos sócios, da liderança, da diretoria, e isso depois tem que ser traduzido em ações que sejam efetivamente execuíveis. E elas só vão ser execuíveis se elas forem simples, para entrar na rotina de um negócio que muitas vezes já está rodando faz muitos e muitos anos e com sucesso. A nossa missão é fazer com que esse sucesso seja um pouquinho maior e que vocês possam perdurar muitos e muitos mais anos por vir. Bom, eu sou o Paulo Garcia, eu sou CEO, co-CEO com o Marco, CEO da Infoprice, sou um dos fundadores da companhia. Eu tenho uma história um pouco diferente, aposto diferente da maioria de vocês, porque a Infoprice ela foi meu primeiro emprego, eu nunca trabalhei em nenhum lugar antes, então eu e mais dois, sem muita coisa na cabeça, ainda na faculdade, fazendo engenharia na USP, a gente resolveu montar uma empresa que hoje virou isso que é a Infoprice, e a gente já está nessa história com bastante desafio, mas bastante coisa boa construída também, há 10 anos, né? Esse vai ser o nosso 11º ano como companhia. A missão da companhia, pessoal, é simplificar o varejo para que ele possa chegar no seu potencial máximo. E sempre que a gente fala potencial máximo, aqui a gente está falando de potencial de rentabilidade. Seja o varejista ou seja a indústria, nós queremos simplificar o varejo para que ele chegue no seu potencial máximo. E tudo começa com uma história, uma pergunta que a gente se deparou nas nossas grandes discussões lá atrás, quando a gente estava se envolvendo, começando a companhia, mas que acaba sendo um desafio matemático e talvez isso tenha excitado a nossa curiosidade. Como que você calcula o melhor preço para uma loja que tem seus 10, 15, 20 mil itens distintos, sendo que você tem 1, 2, 3 concorrentes batendo na sua porta e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo ali? Isso aqui é um desafio matemático bastante complexo. É um desafio matemático difícil. E ele se faz ainda mais difícil na realidade que a gente vive hoje, que não precisa ser nem varejista, nem indústria, basta ser um ser humano vivendo no Brasil para saber disso aqui. Hoje nós temos a omnicanalidade como uma realidade, a gente consegue fazer compras em diferentes canais e nós somos impactados em diversos canais também. E cada um deles tem o seu preço, cada um deles tem uma forma de interagir com o consumidor. Então você pega um desafio matemático já um tanto quanto complexo e você coloca algumas camadas adicionais de complexidade, dado o mundo que a gente está vivendo hoje. A questão é que, se você consegue resolver esse desafio, tem um prêmio muito grande no fim do túnel. Muito grande. O varejo, por natureza, é um negócio que tem nos seus financials uma grande primeira linha de faturamento e ele tem uma linha magrinha de resultado. Só que
Quando você aplica boas práticas de precificação inteligente, a exemplo de dados do mercado americano, você consegue ter acréscimos de até 10% no seu lucro bruto. Para a estúpida maioria dos varejistas, fazendo uma DRE resumida aqui, isso na prática, a hora que você coloca 10% de uma margem bruta de 30%, muitos aqui queriam ter essa margem bruta de 30%, né? Suada essa margem bruta de 30%, mas para título de exemplo, vamos falar que é de 30% mesmo. Isso acaba se traduzindo em mais que o dobro do seu resultado final. Então, assim, é um botão que a gente aperta? Não, não é. É só um processo? Não, são várias coisas, é uma jornada, mas o prêmio, ele vale a pena. E aqui, dando um exemplo, um caso um pouco mais específico, de um dos parceiros, clientes nossos, que a gente implementou nossa solução recentemente, a gente conseguiu gerar aí, trabalhando em poucas categorias, que é o que a gente faz no nosso processo inicial, num prazo não maior que 120 dias, a gente chegou a gerar 3,8 pontos percentuais. Anteriormente eu estava falando porcento, aqui é pontos percentuais de acréscimo. Então, realmente, o potencial ele é incrível. A gente fala para os nossos clientes que, assim, pricing no final do dia é o seguinte, vocês estão sentados numa mina de ouro, que é de vocês, basta vocês aprenderem e trabalharem para extrair, e o nosso papel nessa história toda é poder ajudá-los da melhor forma possível com o que a gente tem de tecnologia e conhecimento. Como eu falei, a ideia aqui é mostrar para vocês que a gente defende muito o simples. Então, como que a gente encara essa jornada da precificação hoje, olhando para o cenário do varejo brasileiro, e até vale uma historinha para vocês, antes de eu começar a contar essa jornada. A empresa começou com um produto só de monitoramento da concorrência. E a gente inventou um hardware, né, que o pessoal, o varejo, carinhosamente apelidou de chupa-cabra, isso há 10 anos atrás. A gente tentou desviar desse apelido, gente, bastante, tá? Mas eu não sei, cara, é alguma coisa na cabeça do ser humano, porque, cara, quantas conversas eu tive e eu explicava o que a gente fazia para um cara que nunca tinha ouvido falar da gente, e a galera olhava e falava assim, é tipo um chupa-cabra? Tá. Aí a gente desencanou, mas beleza. A gente começou daquela forma. E o passo seguinte seria, como que a gente sai do dado e vai para ação, e vai para um software de precificação. Só que a hora que a gente viu o que tinha no mercado, em uma dessas idas à NRF, a gente viu todas as soluções lá fora, cara, o negócio era muito complexo, eles estão anos-luz na nossa frente. A gente olhou para o nosso time, para o nosso potencial de desenvolvimento aqui, com os recursos que nós tínhamos, a gente chegou à conclusão que seria muito difícil ter uma solução de precificação. Fechamos parceria com uma empresa lá de fora, que tinha uma dessas soluções maravilhosas, Rocket Science. Uma empresa que, inclusive, o fundador, ele era o CTO da Revionics, que é uma das maiores empresas de pricing no mundo. Trouxemos essa solução para o Brasil. A hora que a gente chega no Brasil, coloca mochilinha debaixo do braço, sola de sapato para gastar, vamos bater na porta dos nossos clientes, vamos bater na porta do mercado. O resultado dessa empreitada foi um total de R$0. Insucesso completo. Mas foi muito valoroso porque a gente aprendeu muito e a gente entendeu o porquê do insucesso. O insucesso se deu por duas principais razões. Se deu porque, de fato, a solução que tem lá fora hoje, de quem está trabalhando com isso faz muitos anos, ela é uma solução, perdão do francês, foda. Muito boa. Mas é uma solução complexa, que exige uma maturidade de mercado, exige uma maturidade dos profissionais à frente, que hoje, pelo menos na época, não havia no Brasil. Então, nós mudamos o rumo, falamos, vamos nós desenvolver, só que a gente tem que ter essa cabeça da simplicidade. A gente tem que ter a cabeça do custo-benefício. Fazer com que o resultado seja entregue no primeiro momento para que seja valorizado e a gente possa, junto com os nossos clientes, desenvolver, crescer, e isso se torna um ciclo virtuoso. E assim a gente chegou onde a gente está aqui agora. Como que a gente encara aqui essa jornada? Tudo começa com uma classificação estratégica. Então, o varejista ele precisa entender o que ele é, quem ele é, qual que é o nível de serviço que ele quer dar, qual sortimento ele tem, quais são os diferenciais competitivos que ele quer como companhia colocar no mercado. E qual que vai ser a estratégia de preços promocionais, as parceiras, indústrias que vão ajudar nesse processo. Na sequência, ele precisa ter uma definição de quem são os seus concorrentes. Mas eu sei quem são meus concorrentes. Às vezes sabe, às vezes não sabe, às vezes acha que sabe. Existem algumas formas de você fazer isso, mas inclusive depois quando a gente for mostrar no Pricing Censo,
poucos, de fato, entrevistam os clientes para entender quem que é a efetiva concorrência. Muitas vezes você acaba ficando no conhecimento do time que vira e fala, pô, o concorrente é aquele cara ali. Por quê? Porque sim, porque eu acho que é. Não que esse conhecimento não seja inválido, muitas vezes ele é acurado, mas pode ser melhorado. E a hora que você tem uma definição correta, você consegue se proteger melhor, você consegue colocar a estratégia de uma forma mais efetiva. E por fim, tem uma etapa de dados, começando com dados internos. Então, é muito importante olhar para o mercado, a gente vai falar disso, mas o quanto que vocês efetivamente olham para vocês e para os dados que vocês têm dentro da própria companhia. Hoje a gente tem uma infinidade de serviços, soluções, planilha, sistema, ERP com 68 módulos, aí tem a InfoPrice, aí tem a Price Info, aí tem um monte de coisa e como que essas coisas se conectam para você entender de fato como que é a sua venda e poder fazer uma análise criteriosa e com isso definir qual que é a sensibilidade dos seus produtos. O que é sensibilidade, pessoal? Sensibilidade é sensibilidade a preço perante o consumidor, o quanto que o consumidor ele é sensível àquele preço ou não. Se eu perguntar para o público masculino aqui, todos vão saber, muito provavelmente, qual que é o preço de uma lata de cerveja 350 ml. Para esse mesmo público, se eu pergunto quanto que custa uma vela de aniversário, sendo que vocês trabalham com isso e vocês fazem esses preços, aposto que a resposta vai ser menor. E o entendimento desse conceito, ele não diz respeito apenas à venda, o que vende mais, o que vende menos. Ele diz respeito à penetração que cada SKU tem nos tickets, a frequência de compra de cada item e a elasticidade da demanda relacionada ao preço. A hora que você junta isso tudo e precisa de um modelo para fazer isso, você consegue definir a sensibilidade loja a loja. E com esse entendimento interno, você precisa, no passo seguinte, cruzar com dados externos. E aqui é um ponto relevante, porque muita gente olha para aquilo ali, né, pessoal? Para a curva A. Porra, por que eu vou ficar dando atenção para essa vela de aniversário que esse cara tá falando se, cara, se eu olhar só para esse negocinho aqui, eu tô olhando para 50% da minha venda. Acontece que você vende mais que isso. E esse aqui, normalmente, é a zona de guerra. É quando você está brigando com seu competidor direto, é quando você está olhando para aquele cara que está com a loja atravessando a rua de onde você está. Não é que você não tem que olhar, mas se você está num supermercado ou numa farmácia e você trabalha com o conceito de cesta, você precisa equalizar a cesta, não apenas o produto. E para você fazer isso, você precisa de um entendimento e uma visibilidade maior. O que acontece com o resto dos meus itens e como eu faço para ter essa visibilidade sem olhar apenas para uma média de mercado e olhar para o meu concorrente direto e efetivo. E aí, por fim, temos os dados internos, os dados externos, vamos mapear oportunidades e com essas oportunidades mapeadas a gente vai conseguir ter uma estratégia para colocar em prática. Vamos à ação. Como que a gente vai fazer essa ação? Essa ação é difícil, porque o desafio matemático ele é complexo, mas operacionalizar é ainda mais. Então a gente precisa necessariamente de amparo, seja de uma planilha, seja de ferramentas, a gente precisa colocar regras, limites, a gente hoje pode contar com muitos modelos de inteligência artificial para ajudar a gente nessa jornada. Então, por que não usar de uma forma que seja boa para o nosso negócio? Obviamente, colocando uma pitada de governança, porque a hora que você deixa um software dentro de um processo nevrálgico por uma questão, né, como pricing na companhia, você precisa ter o domínio do que está acontecendo ali. E depois você acompanha, você vai analisar e você vai iterar. Essa jornada, pessoal, ela tem 8 passos. Esses 8 passos é muito fácil falar aqui em 1 minuto, muito mais difícil é estar na pele de vocês, fazendo, operando, colocando as regras e bolando as estratégias de uma forma que seja coerente e vá dar resultado. A gente ajuda vocês nesse processo, mas a gente sabe que a prática ela é muito, muito difícil. Mas a gente tenta aqui passar essa mensagem de simplicidade, porque fazendo às vezes o básico bem feito, a gente consegue dar um resultado muito legal. E isso nos dá preparo, isso nos dá fôlego, isso nos dá dinheiro para dar os nossos próximos passos. A gente tem na InfoPrice uma newsletter que a gente chama de arroz, feijão e pricing, porque é o que a gente entende que tem que ser feito. A gente tem que fazer um arroz com feijão muito bem feito. E nessa jornada, pessoal, alguns pontos de atenção. Cultura, como eu falei no começo, isso aqui é primordial, porque quando você fala de revisão de processo, vocês têm áreas, vocês têm stakeholders distintos, às vezes interesses diferentes, então como que você coaduna isso tudo em prol do benefício geral da empresa? Equipe. A equipe ela precisa estar preparada. A equipe, se ela não está preparada, ela precisa ser treinada.
E ela tem que acompanhar essa jornada de evolução e evoluir junto com o varejista ou com a indústria. E os processos, eles têm que ser cada vez mais refinados. E por fim, integridade dos dados. Isso é um ponto importante. Nós somos uma empresa de dados, né, pessoal? A gente sabe quanto que é difícil trabalhar com dados, quanto que é difícil trabalhar com 1000 dados, com 1 milhão de dados e com bilhões de dados, que é o que a gente trabalha hoje. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não caia em ciladas aqui. Fazendo tudo isso, passando por essa parte que começa da estratégia, vai para a parte de dados analytics e acaba nessa parte de inteligência e processos, é um pouco do que a gente acredita que seja uma precificação inteligente. E isso é o que vai fazer com que você tenha menos esforço e mais resultado. Bom, e aqui fica um convite para quem está no começo dessa jornada, para quem é um varejista, parceiro ou não, que está começando, que veio aqui para aprender, mas aprender do comecinho mesmo. Cara, vamos fazer uma estratégia para começar amanhã. Vamos olhar quais são os nossos produtos menos sensíveis. Vamos olhar os preços da concorrência, daquela vela de aniversário e vários outros. E vamos definir um preço a 99% de CPI. CPI, índice de competitividade, o meu preço em relação ao concorrente, ou seja, eu quero ficar 1% mais barato que ele. A hora que a gente faz isso, a gente vai continuar mais barato que o concorrente, a gente vai descobrir que tem muita coisa que a gente acha que a gente tem uma margem, um markup bom, mas na verdade a gente está vendendo muito mais barato que a praça inteira. E a gente vai parar de deixar dinheiro na mesa. E você tem aí um primeiro resultado fácil para você começar. Tudo que é mudança é difícil. A gente faz esse convite aqui para vocês hoje. Como que a gente embarca nessa jornada de mudança, como que a gente embarca nessa jornada de mudança com simplicidade, o que torna ainda mais difícil. Mas é necessário. Quem está tocando uma empresa, quem é dono de empresa, quem está tocando uma área, hoje sabe que você tem diversas ferramentas e várias delas você não conseguiria viver sem, né? Se eu virasse para todos vocês aqui e falasse assim, galera, vamos fazer assim, olha, a partir de amanhã ninguém usa mais e-mail e ninguém usa mais celular dentro da empresa. Fechado? Porque, porra, a empresa existe há 100 anos, então dane-se, a gente vivia aqui antes de ter tudo isso. Dá para continuar? Não dá. Por que com pricing não é o mesmo pensamento? Por que a gente não entende que isso é necessário? 2.500 anos atrás, fizeram um ábaco. Em 1800, passamos aqui pela Pasqualete, calculadora mecânica e tudo mais. Em 1800, a gente teve uma primeira caixa registradora mecânica. A gente teve, na sequência, muitas coisas acontecendo na década de 70. Calculadora digital, o computador, os primeiros softwares de planilha. Em 1990, a gente teve a chegada da internet. A gente está numa aceleração de desenvolvimento tecnológico. E, de fato, até a gente ter isso aqui tudo, o pricing não era possível. Mas hoje, pessoal, ele é inevitável. E vocês, como líderes, como agentes nas empresas de vocês, se vocês visam, buscam o sucesso da companhia de vocês, não há como não se apropriar dessa ferramenta que gera resultado direto para o negócio de vocês. Nós temos que ser os grandes agentes dessa mensagem aqui no Varejo Nacional e por isso que eu fico mais uma vez muito, muito, muito feliz de ter a casa cheia com todos vocês aqui hoje. Obrigado.